Olá, muito boa tarde para você, boa segunda-feira, bom comecinho de semana, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, Telejornal NT Sul começando com as principais informações do dia, vamos aos destaques. Vamos falar sobre questões de trânsito de Cachoeira do Sul. Na Avenida Orlando da Cunha Carlos, além da precariedade da via, motoristas estão preocupados com a péssima sinalização e com o risco de acidentes. E de uma certa forma isso acontece também induzido pela única sinalização que existe por aqui, que é indicando quebra-molas. Aqui e mais lá adiante, quando termina esse trecho de chão batido. Quem vem de lá para cá no sentido certo, tem uma placa indicando que aqui tem quebra-mola. Só que ali também tem, indicando para o pessoal que vem no sentido centro-bairro, que desse lado aqui é possível trafegar em contramão. Problema na Marcelo Gama. Além da cratera que se formou na beira da rodovia, a chuva agravou a situação e, de outro lado, há acúmulo de água que pode transbordar para a faixa. Locais foram isolados pela Defesa Civil e setor de trânsito, enquanto o DENIT é aguardado para resolver a situação. Feira do Livro de Cachoeira do Sul completa 40 anos e faz reconhecimento a uma bibliotecária cuja história de vida se mistura com a história da cidade. Tem reportagem hoje da Feira Nacional do Doce, tradicional feira gaúcha, se destaca este ano também por produtos da agricultura familiar. E a gente destaca ainda o crescimento do turismo no Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano, o que atenua as perdas de desastres climáticos. O Rio Grande do Sul foi o segundo estado que mais recebeu visitantes, turistas estrangeiros nos primeiros 5 meses de 2025. E a gente conta todos esses detalhes para você a partir de agora, contando também com a sua participação, com o seu recado, como eu sempre digo, com o seu olhar atento a tudo que está acontecendo onde você está, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Aproveite, mande seu recadinho para a gente. Temos aqui 3 blocos de interatividade para ver o seu recado, a sua opinião, para mostrar a sua notícia. 51997697129 é o número do WhatsApp para você enviar um áudio, uma foto, um vídeo, o seu texto, e a gente põe aqui ó, na nossa telinha para todo mundo ver. Então, mande já o seu recado. Nossas lives estão no ar também em facebook.com/TV Cachoeira. Fique à vontade para interagir com a gente no Face ou em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Quem é condutor habilitado sabe que a segurança no ir e vir do trânsito precisa de regras e também de uma sinalização que indique esse regramento. Em Cachoeira do Sul, a Avenida Orlando da Cunha Carlos foge totalmente desse perfil, induzindo os motoristas a circular pela via na base do achômetro. Por solicitação e sugestão de um telespectador do NT Sul, a nossa equipe foi conferir de perto essa situação. Há décadas, a Avenida Orlando da Cunha Carlos convive com a situação de que, de um lado, no sentido centro-bairro, existe pavimentação, do outro lado, um grande trecho ainda está em chão batido. O detalhe é que não existe uma sinalização que defina exatamente, concretamente, a questão de mão dupla, de mão única. Na parte pavimentada, os veículos trafegam até em mão dupla, vão e vêm. Do outro lado, está estabelecido a mesma coisa. E de uma certa forma isso acontece também induzido pela única sinalização que existe por aqui, que é indicando quebra-molas. Aqui e mais lá adiante, quando termina esse trecho de chão batido. Quem vem de lá para cá no sentido certo, tem uma placa indicando que aqui tem quebra-mola. Só que ali também tem, indicando para o pessoal que vem no sentido centro-bairro, que desse lado aqui é possível trafegar em contramão. E isso acontece a quase todo momento de uma forma, digamos, pacífica entre os condutores. Em outra situação que também ocorre, alguns, quando usam a via parcialmente calçada, passam para a outra quando inicia o trecho de terra. Qual é o teu entendimento sobre a Orlando da Cunha Carlos? Qual a via que vai, qual a que vem ou aqui é mão dupla? Para mim é vai e vem, porque as pessoas vêm por aqui, vai e volta. É livre? Eu acho que é livre, eu posso ir toda hora e é sempre assim. Sinalização? 0.
É um pouco confuso, né? Eu moro aqui na Volta Charqueada, uma rua que a gente tem um pouco de dificuldade. Às vezes o pessoal vem no sentido contrário do lado de lá e ainda tem toda essa questão de uma falta de calçamento do lado contralateral, né? Então, assim, é um trânsito intenso, né, da população aqui, sofre bastante com o barro, né, nos períodos de chuva e também de uma via confusa. Sinalização? Nenhuma sinalização. Ajudaria? Muito, ajudaria muito, né? Hoje aqui é um costume que se tem, né? Uma gentileza que existe entre os motoristas, mas não há nenhuma sinalização. É bem ruim, né? Porque, principalmente caminhões, né? A gente tem um tráfego muito grande de caminhões aqui, e isso dificulta muitas vezes para nós. Qual é o teu entendimento, por exemplo, com relação a essa via? Tu vai e vem por ela ou tu, quando volta, tu vem para o outro lado? Eu vou e volto por ela, né? Justamente por ser chão no outro lado, suja o carro, tem um monte de buraco. Apesar de que aqui também tem bastante buraco nas pedras, né? Então tá bem difícil pra gente. Há 3 anos, o Rogério mora na avenida e já observou e também passou por situações de risco. Diz que já contatou a prefeitura e até vereadores solicitando atenção especial, principalmente para a colocação de uma sinalização que regre o ir e vir dos veículos. Nunca foi atendido e, por isso, solicitou que abordássemos a situação, já que, no entendimento dele, por se tratar de uma avenida, deveria ser mão única dos 2 lados da via. A situação descrita pelo Rogério e pela qual ele passa frequentemente é quando vem da cidade para o Alto do Amorim, pela direita, quando chega nesse canteiro central, para fazer o retorno e chegar até a garagem da casa dele, frequentemente ele se depara com veículos vindo na contramão. Tudo isso, segundo ele, por falta de sinalização, de alerta. E o temor é a ocorrência de acidentes. Me preocupou que eu quase sofri acidente aqui na frente da minha casa, que quando eu venho da cidade, que eu faço o retorno para entrar na minha garagem, carro contramão. Simplesmente isso. Quando eu fiz o retorno para entrar no meu terreno, na minha garagem, veio 2 carros contramão e quase me atropelaram, me aturaram no meio. E não é uma vez, foi 2 vezes ou 3 vezes já. Então eu peço para um, peço para outro, ligo para a prefeitura, entendeu? E nada. Não vem ninguém aqui em cima. A tua demanda principal é sinalização. Sinalização, não tem placa de sinalização. Tá do jeito que você vai ver daqui a um pouco. O pessoal passando contramão, velocidade, não tem sinalização nas ruas. Então, é o que está acontecendo, né? Olha aí a situação descrita pelo Rogério. Agora uma carroça que vem na contramão dos veículos que podem estar se dirigindo para o centro da cidade. E mediante todas essas situações e argumentos, ainda na sexta-feira, quando gravamos esta reportagem, buscamos, junto ao setor de trânsito do município, resposta para a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, qual a situação da Avenida Orlando da Cunha Carlos? O que vale? Mão dupla dos 2 lados? Hoje está sinalizado assim, mão dupla dos 2 lados. Há um tempo atrás foi feito por comodidade, por conta do piso não ser calçado, gerava muito transtorno, barro, atoleiros e manutenção muito frequente. Então o pessoal sinalizou para ficar mão dupla na parte de piso calçado, no paralelepípedo lá, e o pessoal teve esse costume, isso faz mais de 15 anos atrás, né? Até, por sinal, tem uma parada de ônibus que fica em cima dos canteiros lá. E eu mexer nisso hoje, eu vou gerar mais transtorno do que solução pessoal, porque eu vou botar o fluxo de veículos pesados que passam por lá hoje diariamente por conta das empresas que trabalham com isso, vai gerar muito mais poeira, barro e vai estragar muito mais a via. Então, por isso que já foi botado quebra-molas na parte de chão, sinalizado para conter o fluxo de quem vem e quer andar por ali. Mas a gente vai lá hoje à tarde já fazer a verificação, o que a gente pode colocar a mais de placas informativas para trazer mais segurança para o pessoal. Para aquela via se tornar realmente com o regramento adequado para uma pista, para uma avenida, só depois da pavimentação. Isso, a gente tem que aguardar vir essa pavimentação, né? Que está na promessa já do governo federal, liberar os recursos para fazer o calçamento até para Cargill, o acesso. E aí depois disso sim, aí quando vier a benfeitoria da pista, vai ser tudo sinalizado por conta da empresa que fizer o serviço. E esse é um questionamento da população também. Quando é que vai sair a tal da pavimentação? Muita gente perguntou, inclusive no conteúdo que a gente publicou previamente em redes sociais, falando desse conteúdo hoje aqui na TV, e nós buscamos informações sobre a pavimentação da Avenida Orlando da Cunha Carlos. Atualmente não há nenhuma previsão.
A informação prestada pela secretária de Gestão, Governança, Parceria e Inovação, Paola Braga, é de que há um projeto, mas que precisa de revisão completa e que já está no cronograma de 2026 da Secretaria, então, essa revisão. A gente vai continuar acompanhando, porque, de fato, é uma necessidade dessa região para que o trânsito possa fluir bem melhor, né? Gente, durante o recesso escolar que acontece nesta semana, as escolas da rede municipal de Cachoeira do Sul vão contar com atendimento continuado aos alunos da educação infantil para aquelas crianças em idade de creche, do berçário até o maternal 2. Segundo a Secretaria de Educação, a medida foi pensada para atender a necessidade apontada pelas próprias famílias. Na tela a gente confere mais detalhes desse atendimento durante o recesso escolar, então me acompanhe. O que a gente tem de informação, então, sobre a rede municipal e rede também conveniada aqui em Cachoeira do Sul. Então, para educação infantil, sem recesso, atendimento continuado para crianças de 0 a 3 anos de idade. No ensino fundamental, sem atendimento aos alunos, apenas o expediente interno para organização e planejamento das atividades. Aqui na nossa próxima tela, a gente tem também a questão de formação para professores. Então tem uma data aqui já bem importante, os pais precisam ficar atentos. No dia 4 de agosto não haverá aula nas escolas municipais devido a um momento formativo. Todos irão participar, professores, gestores, monitores. Então, quem tem aí os seus filhos na rede municipal de educação em Cachoeira do Sul já precisa ficar atento, porque dia 4 de agosto, então, não tem o atendimento nas escolas, não tem aulas, tá bem? Então, são essas informações que a gente tem sobre o recesso escolar. E a partir de agora, cidadãos que já possuem documento de identidade emitido no Rio Grande do Sul poderão solicitar a nova carteira de identidade nacional de forma mais rápida, mais simplificada. Isso porque o Estado lançou na semana passada o sistema Identidade Fácil, pioneiro no país, para agilizar a emissão do novo documento. O serviço já pode ser acessado pelo site identidadefacil.rs.gov.br. O aplicativo também já está disponível. A iniciativa do governo do estado é pioneira no Brasil. O novo sistema digitaliza grande parte do processo de solicitação do documento. O preenchimento dos dados será feito online, pelo cidadão, inclusive com envio digital da certidão de nascimento ou casamento com matrícula. O modelo tradicional de agendamento presencial e online seguirá disponível para quem não atender aos critérios do novo sistema. Essa etapa promete ficar mais reduzida. Apenas a coletânea biométrica de digitais e a fotografia com o intuito de reduzir filas e aumentar o número de agenda disponível. O comparecimento será agendado por meio de formulário específico disponível na própria plataforma. Nas primeiras semanas de operação, poderão ser realizados ajustes técnicos e operacionais conforme a dinâmica de uso do sistema. Gente, atenção para esse assunto aqui. A fibromialgia vai ser reconhecida como deficiência a partir do ano que vem. A determinação é da Lei 15.176, de 2025, publicada na última quinta-feira. Para quem não sabe, a fibromialgia é caracterizada por dor muscular generalizada, crônica e que não apresenta evidência de inflamação nos locais da dor. Ela pode ser acompanhada de sintomas como cansaço, ansiedade e até mesmo depressão. A nova medida garante o acesso de pacientes com a síndrome a uma série de direitos que até então eram restritos a pessoas com deficiência já reconhecida. Para isso, uma equipe de saúde deverá atestar a limitação funcional e social do paciente. Foi anunciada na manhã de hoje o nome da patrona da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. A feira que este ano completa 40 anos faz um reconhecimento a uma bibliotecária cuja história de vida se mistura com a história da cidade. Exato, Daniel, já está escolhida e foi anunciada, então, essa manhã, a patrona da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Do meu lado está a secretária de Cultura e o prefeito. Vamos falar com eles sobre a edição da feira que vai acontecer aqui este ano, na Rua Coberta. Boa tarde para os dois, vamos começar com a secretária. Então, quem é a patrona da Feira do Livro deste ano? Boa tarde, Thelma. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, prefeito.
A patrona da 40ª Feira Municipal do Livro de Cachoeira do Sul é Lúcia Pegas de Lima. Uma homenagem a toda a história que a Lúcia constrói na cultura, na educação, na participação pública e ativa em Cachoeira do Sul, né, secretária? Exatamente. Lúcia tem uma trajetória dentro da Biblioteca Pública Municipal, foi a coordenadora de 21 feiras municipal do livro, é uma pessoa inspiradora com o seu trabalho, inspirando então leitores, escritores. Nós pensamos em homenageá-la justamente porque o tema da Feira do Livro deste ano é Palavras Conectando Culturas. Ninguém melhor que trabalhe com os livros dentro das bibliotecas, em especial a Biblioteca Pública, para ser a patrona desta feira. Lúcia, inclusive, recebeu no ano de 1998 o título da Câmara Rio-Grandense do Livro de Amiga do Livro. E como nós estamos trabalhando a cultura de forma diversa, plural, e Lúcia esteve à frente por 20 anos da Biblioteca Pública Municipal, ela trabalhou os diversos gêneros literários e as diversas culturas. Então é a pessoa ideal para ser a patrona desta feira. Uma feira que chega com uma outra estrutura, né, prefeito? Aproveitando aqui a cobertura da Rua Coberta e também trazendo um pouco mais de movimento para essa área da cidade. Mudando uma tradição de sempre fazer a Festa dos Livros ali na Praça José Bonifácio. Olá, satisfação falar com vocês, nossa secretária Darielle. Parabenizar pela escolha da nossa patrona da Feira do Livro. Momento importante para um local diferente, novo. O município não mede esforço para dar continuidade a essa obra. Estamos também procurando dar celeridade para que o mais breve possível esse espaço seja completo e que a gente possa aqui realizar historicamente, né, uma feira que tem uma tradição e que tem um valor imensurável para a cultura do nosso povo, para nossas escolas, para todos os escritores poderem mostrar aqui, né, o quão importante é a leitura, o quão importante é o livro e valorizar, sobretudo, essas ações culturais do nosso município. Então, parabenizo a nossa secretária, parabenizo a nossa patrona, a Lúcia Pegas de Lima, uma pessoa fantástica, um nome incrível, sensacional, não sei como nunca antes fora lembrado para ser a patrona da nossa feira. Nós estávamos em débito com esse momento e a gente espera ter feito justiça e ter escolhido um nome à altura da cultura da nossa cidade, da nossa Feira do Livro. 40 anos de feira então, né, secretária? Acho que agora a gente já começa a antecipar o que está previsto para essa programação e já chama as pessoas a se organizarem e vir prestigiar a feira. Exatamente. Bom, justamente escolhemos prefeito, equipe Secretaria Municipal de Cultura, Rua Coberta, por ser um local central que traz de volta a tradição das feiras nas praças. Já temos mais de 16 sessões de autógrafo, já temos diversas atividades culturais nas mais variadas manifestações, fazendo jus ao tema da feira. Já temos 10 livreiros inscritos, porque isso é muito importante, um número grande de livrarias. Então teremos uma programação especial no domingo, dia 12, já que a feira vai de dia 8 a 12 de outubro, especialmente para as crianças no seu dia. Perfeito. Agradeço ao prefeito, agradeço à secretária, então, por estarem aqui conosco. Lúcia Pegas de Lima, patrona da 40ª Feira do Livro aqui de Cachoeira do Sul, que neste ano acontece na Rua Coberta. A gente vai seguindo ao longo das edições aqui do NT Sul, atualizando sobre o que está previsto para a nossa Feira do Livro, um evento tradicional aqui de Cachoeira do Sul. De volta ao estúdio contigo, Daniel. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E a gente fala agora da Feira Nacional do Doce, que acontece até o próximo fim de semana em Pelotas, no Sul Gaúcho. Tradicional por doces de todos os tipos, para todos os gostos e para todos os bolsos. Este ano a Fena Doce se destaca também pela agricultura familiar.
Veja na reportagem da Ellen Bonoff, da Emater. Pastel de Belém, ninho, bombom de nozes, trouxinha de chocolate, panelinha de coco e muitos outros sabores fazem da Fena Doce um festival para os olhos e para o paladar. Além dos doces, a Fena Doce é uma vitrine para quem produz no campo. Aqui no pavilhão da agricultura familiar, o sabor vem do campo e das mãos das famílias agricultoras. É a primeira vez na feira? Com certeza, primeiro ano, estamos muito felizes, né? Já participamos de outros eventos, Expofeira, Femorango, mas aqui é a primeira vez. E uma feira tão tradicional como a Fena Doce, né? Uma vitrine para consumidores de outros municípios, né? De outras regiões também. Com certeza. Então a gente está nesse ramo faz pouco tempo, né? Então, como te disse, participamos de poucas feiras, mas a gente já participa do comércio local, fornecemos para lojas, participamos de feiras livres também. E para nós, com certeza, é uma vitrine, né? Como todas as outras foram, né? Essa aqui com certeza vai ser. A gente está muito feliz por isso. E junto com os amigos, colegas aqui, né? Tantos produtos bons, tantos produtores legais aqui, né? Uma variedade bem grande também. Temos uma linha de produtos panificados, bolos, focaccias, pães. Como é que começou então o trabalho de vocês? Conta um pouquinho dessa história. Bom, na realidade até 2016 eu era plantador de soja, né? Eu cultivava soja. E aí por um período a gente optou por plantar orgânicos, né? E com a necessidade de mais produtos na feira, né? A minha esposa foi criando pães, biscoitos, bolos e foi tomando gosto, né? Então a gente começou a criar um público que gostou muito desses produtos e foi cada vez aumentando mais a procura, então surgiu a ideia de regularizar como agroindústria, né? A focaccia é o carro-chefe da agroindústria familiar. Na realidade é uma receita italiana, né? É tradicional italiana, feita por um alemão, mas a gente faz vários sabores, né? E a tempo assim ela não sai de cima da mesa porque é um item que tem que ter sempre, né? Nós temos clientes já que compram para a semana, congelam, né? E em qualquer lugar que a gente vai sempre tem uma procura boa, né? O pessoal gosta bastante e retorna para comprar. E como tu falou, essas feiras são uma vitrine justamente para isso. Pessoas, principalmente da cidade, retornam na feira procurando os nossos produtos, porque compraram nas feiras aqui, aqui na Festa do Morango, na Expofeira, então eles retornam para lá para conseguir consumir de novo, né? Hernani conta com o apoio da esposa para produzir essas delícias que conquistam cada vez mais clientes. Todas as receitas surgiram dela, né? A ideia de criar receitas novas e toda essa criação veio dela, né? Rótulos, embalagens, tudo vem dela. Então a focaccia é uma produção minha, eu faço os pães, ela produz bolos, grissines e hoje ela está na agroindústria produzindo, né? Então vários dias a gente está produzindo, principalmente grissines, né? Que a gente tem uma quantidade grande. Então ela, final de semana, com certeza ela vem aqui para participar comigo também. A gente veio para um passeio turístico, né, com a escola e eu tô muito feliz de estar aqui também porque é minha primeira vez vindo pra cá e tá sendo muito legal, uma experiência muito diferente, ver todas essas coisas, todas as pessoas também, pessoas muito diferentes, muito legal. A gente é da comunicação do colégio e é muito legal a gente estar vindo aqui mostrar um pouco da tradição daqui da nossa cidade, os doces. Conheciam o pavilhão da agricultura familiar? Não, primeira vez vindo aqui também. Muito diverso, né? Todas essas coisas. E o cheiro também é muito legal, o cheiro de queijo, eu adoro. Isso também é legal de conhecer como cada produtor faz o seu comércio. Muito bom, Fena Doce que movimenta bastante a metade sul do estado do Rio Grande do Sul nesse período do ano. Para quem não visitou ainda, tem chance, porque a feira vai aí até o próximo fim de semana, acontecendo na cidade de Pelotas. Vamos ver agora recadinhos da nossa audiência, mensagens que vão chegando dos nossos telespectadores no nosso WhatsApp, número na tela para você também participar com a gente. E aqui o recado da Denise Risati. A Avenida Orlando da Cunha Carlos precisa urgentemente ser asfaltada. É triste a quantidade de buracos, o tráfego é horrível, a falta de sinalização, sem contar o esgoto a céu aberto da escola. Verba tem, só precisa vontade para licitar, diz aqui a Denise. Conteúdo que a gente exibiu agora há pouquinho, trazendo a contextualização do problema que acontece nessa avenida importante aqui do município de Cachoeira do Sul. Para quem não assistiu, daqui a pouquinho disponível no nosso canal do YouTube e nas demais plataformas. Obrigado, Denise. Aqui também o recado da Ana Lúcia Oliveira Prade. É uma vergonha um trecho tão pequeno sem pavimentação em uma avenida movimentada como a Orlando da Cunha Carlos. Quando chove, vira um barro só. Obrigado, Ana, pela tua mensagem, pela opinião também. É um drama ali que os moradores ou quem trafega por essa região vem vivenciando já há muito tempo, né?
Também aqui a mensagem da Francine Cardoso. Hoje encontramos a querida Thelma no centro da cidade. Na emoção, esquecemos de tirar uma foto juntas. A Sofia, como uma boa fã do programa, recebeu todo o carinho da Thelma. Forte abraço a vocês. Obrigado, Francine, pela participação. Que pena que não saiu a foto, né? Mas ficamos gratos aí pelo encontro de vocês e muito obrigado pelo carinho de sempre. Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui da audiência. Um abraço para Francine e também para Sofia. Já já mais recadinhos da nossa audiência. A seguir tem previsão do tempo e ainda problema na Marcelo Gama. Além da cratera que se formou na beira da rodovia, a chuva agravou a situação e de outro lado há acúmulo de água que pode transbordar para a faixa. Locais foram isolados pela Defesa Civil e setor de trânsito, enquanto o DENIT é aguardado para resolver a situação. E a gente destaca o crescimento do turismo no Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano, o que atenua as perdas de desastres climáticos. O Rio Grande do Sul foi o segundo estado que mais recebeu visitantes, turistas estrangeiros dos primeiros 5 meses de 2025. O NT Sul volta já. Meio-dia e 31, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo com o telejornal NT Sul, atualizando as informações mais importantes do dia. E a gente fala agora um pouquinho sobre o tempo. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Muitas nuvens desde o amanhecer, fim de semana passou com uma chuvinha fina em boa parte do tempo, não é? E hoje a gente segue com essa condição com muita nebulosidade. E algumas regiões do estado, do Rio Grande do Sul, sofrendo os efeitos também de um ciclone na costa aqui do Rio Grande do Sul. A gente confere detalhes agora da previsão com o meteorologista Gustavo Verardo. Olá a todos, bom dia. A semana vai começando ainda com muita umidade e instabilidade. Depois de um final de semana de muita chuva e até alagamentos em Cachoeira do Sul, com mais de 70 milímetros observados, a segunda-feira começa com céu nublado e encoberto, mas hoje, ao longo do período, a instabilidade cessa. Porém, o frio aumenta. A temperatura mínima hoje ocorrerá à noite, com até 9 graus, e a máxima não passa dos 13. Vai ser um dia gelado, em que o sol vai se esforçar para aparecer, mas hoje é a nebulosidade mesmo quem predomina. Nessa terça-feira, uma massa de ar frio ingressa no estado e traz de volta uma condição de tempo firme e vamos ter aqueles dias de tempo seco, ensolarados e com muito frio. A terça-feira começa com mínima de 5 e a máxima é de apenas 13 graus, ou seja, vai ser um dia de sensação térmica baixa. Na quarta-feira, mínima de 4 e máxima de 14 graus. A quarta também vai ser um dia de céu de brigadeiro, praticamente sem nuvens e de tempo bastante estável. E para o Rio Grande do Sul, o destaque é um ciclone na costa do Rio Grande do Sul, na costa do estado, que traz aí vento intenso até acima de 100 km por hora em todo o litoral e partes da região metropolitana. Nesta segunda-feira, há risco de estragos, como destelhamento de residências, quedas de postes, árvores e falta de energia elétrica na faixa leste do Rio Grande do Sul por conta deste ciclone. Mas a partir de amanhã, o vento já diminui e o frio aumenta. Inclusive, nessa terça, há risco de geada na campanha. E agora tem mais recados da nossa audiência. Muito obrigado a você que separa um tempo para falar com a gente, para enviar o seu comentário. Aqui no Facebook está com a gente o Luciano Castro, mencionando também a questão da Avenida Orlando da Cunha Carlos, né? Ele diz que é um dos principais acessos à cidade, serve para desafogar o centro da cidade e que, infelizmente, continua aí abandonada, né? Obrigado, Luciano. Patrick Santos também está com a gente, Fátima Marli comentando aqui no Facebook. Muito obrigado a vocês pelos recados. Na telinha, número na tela já para você interagir também. A Fernanda Rosa gostaria de pedir para as autoridades mais atenção à estrada do Jeribá, próximo à ponte de ferro do Capané. Já faz muito tempo que não tem manutenção. Olha a quantidade de buracos. Tá feia aí a situação. Obrigado, Fernanda, pela tua participação, pela foto. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência. A gente volta a falar do problema na galeria da Avenida Marcelo Gama, em Cachoeira do Sul.
Além da cratera que se formou no mês passado, a chuva constante desse domingo provocou o acúmulo de água do lado oposto da pista, chegando próximo ao asfalto da BR-153. Como medida de emergência, a área foi isolada para garantir a segurança dos motoristas e também de pedestres. A chuva do final de semana agravou a situação aqui na Avenida Marcelo Gama, no entroncamento com a Rua Barão do Viamão. E eu não estou falando da cratera que se formou ainda no mês de junho aqui nesse local, e sim na elevação da água do outro lado da avenida. Essa água estava bem mais baixa e, diante da chuva do final de semana, ela está bem mais próxima do asfalto, fazendo com que a prefeitura isolasse parte dessa área por conta do risco dessa água acabar invadindo a Avenida Marcelo Gama, o que fez o executivo tomar iniciativas juntamente com o responsável por essa intervenção, o DENIT, que nesta semana deve dar uma atenção especial a esse local. O agravamento no local fez a administração municipal oficializar mais uma vez o DENIT. O engenheiro João Carlos Toneto informou que estará enviando uma equipe à Cachoeira do Sul para fazer uma inspeção no local. Segundo Toneto, já estão em andamento estudos para resolver a obstrução da galeria. A Corsã também se colocou à disposição para qualquer auxílio que for necessário. As moradias no entorno também preocupam. Nós somos chamados ali numa casa ali que a água está se aproximando, né? Então a gente, como defesa civil, obviamente temos que atender tudo, mas nós somos mais pela casa, dessa pessoa que nos acionou. Só que a gente viu que ali o problema está crítico, né? Ele está, como se diz, tá em termos violentos, porque ele tem profundidade, tanto do lado de lá da Marcelo Gama como do lado de cá, né? É uma galeria que rompeu ali, né? E juntamente tem uma estrutura da Corsã também que levaria essa água para o outro lado da rua, onde colocaria no encanamento deles, né, para dispensar ali. A água, na verdade, começou a se aproximar de uma casa que fica aos fundos, são duas casas no mesmo terreno, né, aos fundos ali, mas a gente conversou ali com o pessoal que mora ali, né, explicamos bem a situação para eles, né, eles concordaram plenamente ali. Qualquer movimento a mais na água em direção às casas ali, eles acionam a Defesa Civil e nós entramos em ação para fazer a remoção da família. No início do mês, o prefeito Leandro Balardim recebeu um ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes detalhando de como será a intervenção na Avenida Marcelo Gama e uma solução para a drenagem no local que resultou no desmoronamento de um terreno particular no cruzamento da Rua Barão do Viamão. No documento enviado, não há nenhuma data definida para o início das obras. Tem que ter solução, né? A gente segue acompanhando. A Comissão Especial da Câmara de Cachoeira do Sul apresentou aos sindicatos, hoje de manhã, uma proposta de emenda ao projeto que trata da pensão por morte dos servidores. Em substituição ao que prevê o projeto original, de 50% dos vencimentos mais 10%, a comissão apresentou 80% mais 10%. A regra valeria apenas para servidores que já compõem o quadro. A comissão especial que analisa os projetos que alteram as regras do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Cachoeira do Sul apresentou em reunião na manhã de hoje uma proposta de emenda ao projeto inicial que teve rejeição de todos os sindicatos municipais. A gente procurou, então, um ponto de equilíbrio para que satisfaça os servidores e a gente pensou como comissão, então, numa emenda que altera e melhora essa porcentagem da pensão por morte para os servidores antigos, né? E então, para os futuros que forem fazer concurso, manter a porcentagem que o Balardim enviou no projeto. Né? Sempre lembrando que é 50 mais 10 para o cônjuge, então é sempre 60% menor. Lembrando que ninguém vai receber a menos que o salário mínimo. Então, 50 mais 10 para os novos e para os que já são servidores, a emenda, a ideia é de 80 mais 10%, ficando em 90%. E aí, se tiver o filho, chega a 100% até a maioridade.
De sempre o que mais nos foi pontuado era a questão da pensão por morte. O projeto 72, que retira, né, aquele custo mensal do servidor atualmente em cima de horas extra, por exemplo, não vai acontecer, vai ficar apenas o salário referência deles. Então, vai reduzir esse custo mensal para eles. Então, realmente, nunca o 72 não é um projeto que foi visto como um problema. E no 71, sempre a maior preocupação foi a questão da pensão por morte. Agora, a comissão aguardará pelo retorno dos sindicatos à proposta apresentada, para então formalizar, por meio de emenda ao projeto inicial, de autoria do Executivo Municipal, a mudança no percentual das pensões. O CIPROM, que representa os professores municipais, tem assembleia agendada para esta quarta-feira e segue com outros pontos a serem avaliados nos projetos. O posicionamento do Sindicato dos Professores Municipais com relação aos projetos que estão na Câmara de Vereadores, alterando as regras do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos servidores aqui de Cachoeira do Sul, era pela retirada dos projetos ou numa movimentação para persuadir os vereadores para que rejeitassem as propostas. Agora, uma nova assembleia acontece na quarta-feira para rever essas estratégias e qual o direcionamento do sindicato. Na última semana, um documento foi entregue à comissão especial com propostas que reúnem os 3 sindicatos, o Sincasul, o CIPROM e o Sincerleges. Agora, uma nova reunião acontece com a proposição de algumas alterações pela própria comissão especial a esse projeto. O prefeito já determinou. Os projetos seguem tramitando na Câmara, não serão retirados, mas ele, num acordo, pediu que os vereadores, então, refizessem esses encontros e propusessem mudanças nesses projetos, retirando, então, a obrigatoriedade da votação em urgência, que aconteceria em 45 dias. Do meu lado está a presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira, Josiê Rosa, uma das maiores categorias de funcionários municipais aqui de Cachoeira do Sul, e a gente fala com ela sobre essa assembleia que acontece na quarta-feira, né, Josi? Boa tarde. Boa tarde. Nós aproveitamos esse momento para convocar a categoria para quarta-feira, com primeiras chamadas às 7h30, segunda chamadas às 18 horas aqui no CIPROM. Nós vamos ter uma Assembleia Geral extraordinária, para juntos, então, discutirmos, analisarmos e deliberarmos quais serão as próximas ações do sindicato. Na semana passada, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião, né, com os 3 sindicatos de servidores, onde nós elencamos alguns pontos que nós acreditamos que, se colocados em prática, poderiam ajudar a salvar o nosso fundo de aposentadoria. E entregamos uma reunião na quarta-feira para a comissão especial. Nós havíamos feito a solicitação na quarta-feira para que as reuniões elas não fossem feitas com os sindicatos de forma individual, mas que de forma coletiva, porque o assunto é de interesse de todos os servidores públicos municipais. Mas a reunião aconteceu de forma individual, né, com o sindicato na quarta, e nós entregamos, então, todas essas alternativas, né, que nós encontramos para a comissão. Para nós, uma das coisas que são fundamentais, né, é que tivesse um censo bem feito, um censo dos servidores que fosse fiel, né, para que, então, pudesse ser feito um cálculo atuarial, levando em consideração a realidade, né, do quadro hoje dos servidores do município. A gente entende que um dos sindicatos gostaria que fosse retirado esse projeto, só que o prefeito não quis fazer a retirada, não foi da vontade dele. Então, para a gente evitar que esse projeto fosse com 50+10 para o plenário e por mérito pudesse ser votado, a gente prefere mandar com uma porcentagem maior para garantir essa pensão por morte maior e que esse projeto seja aprovado de uma forma menos grave para os servidores atuais. Bom, a gente fala agora um pouco sobre turismo. O Rio Grande do Sul foi o segundo destino mais procurado por turistas estrangeiros nos primeiros 5 meses deste ano. Além do alto número de pessoas interessadas em conhecer as belezas gaúchas, as estratégias de divulgação de pontos turísticos, da história e do fortalecimento do turismo de negócios se mostrou acertada, garantindo incremento econômico e, claro, o resgate da autoestima dos gaúchos, abalada depois das inundações históricas de 2024. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul.
O Rio Grande do Sul foi o segundo estado que mais recebeu visitantes, turistas estrangeiros, nos primeiros 5 meses de 2025. Esse aquecimento turístico é o motivo de pauta, inclusive, de fortalecimento desse braço econômico, né, do estado do Rio Grande do Sul, principalmente depois das inundações de maio do ano passado. É uma estratégia de recuperação econômica e também de fortalecimento da autoestima gaúcha. Eu vou conversar agora, então, com o Fábio Montanheiro, que é gerente de inteligência de dados e competitividade da Embratur, para a gente aprofundar um pouquinho esse assunto e entender que comportamento é esse que está trazendo tantos turistas estrangeiros aqui para o sul do Brasil. Boa tarde, Fábio. Obrigada por ter aceitado o convite de conversar aí com a gente sobre esse assunto que é tão importante, porque traz aspectos positivos para a vivência dos gaúchos, para recuperar um pouco da nossa autoestima, fortalecer também esse setor econômico que é estratégico para o Rio Grande do Sul também. Obrigado, Thelma. É um prazer para a Embratur poder contribuir com informações e dados e estatísticas sobre o desempenho do turismo no Rio Grande do Sul, que foi um estado muito atingido o ano passado pelas enchentes, né? E que tem no turismo uma força de recuperação econômica. Vocês conseguem fazer uma avaliação de por que esse incremento aconteceu nesse ano de 2025? Já tem como traçar um diagnóstico desse interesse dos turistas pelo Rio Grande do Sul? Olha, nós aqui da Embratur, especificamente a área de inteligência de dados e competitividade, tem acompanhado esse crescimento nos últimos meses da entrada de turistas internacionais pelo Rio Grande do Sul, né, e muito pautados na recuperação econômica da Argentina, que é uma das principais origens de turistas internacionais que visitam o estado do Rio Grande do Sul, e que tem visitado não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil com muita força em 2025. E aí a gente tem também, obviamente, a recuperação econômica do estado, a recuperação das atividades turísticas em todo o estado, nos principais destinos aí do Rio Grande do Sul, já em pleno vapor. Então, a combinação da recuperação dos destinos turísticos que foram anteriormente atingidos pelas enchentes, e o advento econômico da Argentina e de outros países aqui do Cone Sul, tem apoiado muito o crescimento do turismo internacional no estado. Falando dos argentinos, né, que é o público maior que chega ao Rio Grande do Sul, além da questão geográfica, porque são nossos vizinhos, também para eles visitar o Rio Grande do Sul e consumir produtos do Rio Grande do Sul está mais atrativo por uma questão econômica, né? É mais barato nesse momento, está sendo mais barato nesse momento consumir aqui, gastar aqui e usufruir daquilo que a gente oferece em termos de programas e turismo mesmo, né? Exatamente. Nós temos promovido o estado do Rio Grande do Sul em mercados estratégicos para o Brasil, não só na América Latina, mas também em países da Europa, na própria América do Norte, muito pautado nos destinos e atividades culturais do estado e também do turismo de negócios, que é um turismo muito forte no estado também, e que também, obviamente, tem as suas características de negócios internacionais, né? A Embratur utiliza a inteligência de dados para verificar quais são as origens que têm mais interesse nos segmentos e nos atrativos promovidos pelo Rio Grande do Sul, e nós casamos essas duas pontas para poder promover melhor o estado e trazer mais turistas. Isso tem dado muito certo, né? E isso tem gerado muitos resultados positivos, não só na chegada de turistas internacionais, que aumentou bastante, né? Nesses primeiros 5 meses aí, chegando na casa dos 94%, mas também na geração de empregos. Nos últimos 5 meses, nós tivemos a geração de mais de 5 mil novos postos de trabalhos especificamente para a atividade turística no estado. E isso tem um valor muito importante para o desenvolvimento da atividade e para a recuperação econômica do estado também, né?
E justamente nesse ponto, a estratégia de vender o Rio Grande do Sul, né, para além da Serra Gaúcha, que é o nosso cartão de visitas, os turistas têm vindo e têm ficado mais tempo aqui, né? São visitas mais longas, isso alguns dados apontam. Então é uma oportunidade de conhecer também outros lugares. Vocês conseguiram mapear esse comportamento também nesses primeiros 5 meses? Sim, sim. A gente consegue verificar um aumento no tempo de permanência no estado de aproximadamente 2 a 3 dias a mais do que estavam ficando nos anos anteriores, que era em média de 4 a 5 dias. Hoje a gente está passando de 7 a 9 dias de permanência. E o estado do Rio Grande do Sul tinha uma característica específica, principalmente para os países que fazem fronteira aí com o estado, né? De turistas que utilizavam o Rio Grande do Sul somente como portão de entrada e como passagem para outros locais do Brasil. Isso tem mudado muito, porque o conhecimento dos atrativos que o Rio Grande do Sul tem a oferecer e das atividades está fazendo com que o turista que só utilizava o estado como passagem para outros lugares, principalmente o turista rodoviário, também fique no estado também, permaneça e realize atividades turísticas também no estado, além de visitar outros lugares. Então isso é muito importante. Reter o turista no estado do Rio Grande do Sul é uma ação muito importante, muito relevante, porque daí você traz mais tempo de permanência do turista no Brasil e, consequentemente, apresenta novos atrativos e novas atividades que o estado belíssimo tem a oferecer, né? Essa estratégia de trazer mais turistas e reter a atenção, apresentando outros destinos, foi uma estratégia pensada pelo governo e desenvolvida em parceria com vocês? Como é que isso está acontecendo? Porque o governo do estado, de fato, né, lançou uma campanha de fortalecimento do turismo justamente para que a gente tivesse resgatado, então, a condição de competitividade em turismo mesmo com outros estados, para trazer um pouco do perfil resiliente do estado do Rio Grande do Sul após as inundações. E, claro, isso passa diretamente, né, por uma estratégia de marketing, de vender também outros lugares que antes eram mais restritos. A gente tinha, como eu falei há pouco, a Serra Gaúcha como nosso cartão de visitas, mas agora existem outros braços do turismo, com passeios turísticos de trem, com visitas históricas que também estão sendo fortalecidas. Isso foi uma estratégia bem sucedida? O governo federal, por meio da Embratur e do Ministério do Turismo, firmaram importantes parcerias com o governo do estado do Rio Grande do Sul, tanto no sentido de recuperar a atividade turística no estado, além dos destinos já consagrados, como por exemplo Porto Alegre, como por exemplo Bento Gonçalves, apresenta outros destinos para os operadores internacionais, para que a gente possa diversificar a quantidade de destinos que o estado tem a oferecer para passeios turísticos e para as atividades. Além disso, nós recentemente apresentamos o nosso plano de marketing internacional, o Plano Brasis, que tem versões específicas para cada estado, e o plano de marketing do Rio Grande do Sul, que são as recomendações da Embratur para como promover o estado do Rio Grande do Sul, já estão disponíveis desde o dia 8/7. E nele a gente traz algumas informações justamente sobre como ampliar a gama de atividades e destinos turísticos do Rio Grande do Sul, para com essa diversificação a gente aumentar o número de turistas que visita o estado e aumentar o número de destinos que recebem esses turistas, para a gente não concentrar esses turistas somente em poucas regiões, para que o turista possa conhecer muito mais do que o Rio Grande do Sul tem a oferecer. Verdade, o Rio Grande do Sul é um dos lugares mais lindos do país, e falo isso com orgulho no peito, né? E realmente, embora todas as dificuldades que a gente enfrentou no ano de 2024 em função das inundações, tem-se mesmo esse perfil resiliente, de coragem, né, para reconstruir, e claro, tem muita beleza para ser apreciada aqui no Rio Grande do Sul. Acho que a estratégia vai dar muito certo de vender o nosso estado aí para os turistas. Eu quero agradecer então ao Fábio Montanheiro, que é gerente de inteligência de dados e competitividade da Embratur, por trazer então um pouco mais o detalhamento dessas estratégias e o perfil desse pessoal que está chegando e está gostando de passear aqui pelo Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Fábio.
Muito obrigado, um grande abraço ao povo gaúcho e seguimos aqui promovendo o nosso Brasil e o nosso estado do Rio Grande do Sul como um grande destino turístico para o mundo todo conhecer. É isso aí, é o que a gente espera, que venham os visitantes, né, e que eles permaneçam por mais tempo aqui, conheçam as belezas aqui do sul do Brasil. Obrigada mais uma vez ao Fábio. Daniel, então eu conversei com o Fábio, trazendo esses detalhes e as ações importantes que estão sendo realizadas pelo Ministério do Turismo, pelo Governo Federal, pela Embratur e, claro, o Governo do Estado também trabalhando muito pesado nessa área que é importante, como eu disse no início dessa intervenção aqui, para fortalecer a nossa economia e, claro, trazer ainda mais orgulho e vivacidade para esse povo sofrido que enfrentou essa luta brava em 2024, mas a gente está se recuperando e que venham os turistas conhecerem as belezas que o Sul tem a oferecer. Volto aí contigo então no estúdio. Excelente notícia. Muito obrigado, Thelma, pelas informações, por essa entrevista tão esclarecedora. E a gente torce que o Estado possa continuar esse processo de recuperação. Isso passa também pelo turismo. Tem muitas regiões, como a gente viu nesse bate-papo, que fogem àqueles centros já mais conhecidos, né? Gramado, Canela, a Serra Gaúcha de forma geral, que evidentemente chama muito atenção, mas outras regiões que vêm se destacando também, cada uma com a sua vocação natural e transformando isso em possibilidade de visitação, que as pessoas também desfrutem de tantas coisas bacanas que o Estado tem. Vamos ver recadinhos aqui da audiência? Vamos para a tela, mensagens que estão chegando aqui no nosso WhatsApp. O Marcelo está relatando uma situação aqui que realmente chama muita atenção e precisa de solução. Todas as noites são assim na rua Alarico Ribeiro, abaixo da sinaleira, no bairro Noêmia. Os eletrodomésticos não resistem. A RGE já sabe que precisa trocar o transformador, mas até agora nada. Olha o que acontece aí. A própria iluminação pública fica ali piscando de forma persistente, né? Então imagina dentro da casa das pessoas, é um tal de vai e vem da eletricidade, é o que tudo indica aí, conforme a mensagem do Marcelo. Vamos verificar, viu, Marcelo? Obrigado pela tua mensagem. Tem aqui também a participação da Tereza e Gaspar. Queremos agradecer a nossa netinha Laura, que nos presenteou com essa linda cesta de café da manhã no Dia dos Avós. Que coisa linda! Obrigado, Tereza. Um abraço para ti, para o seu Gaspar e também aí um abraço para a netinha de vocês, a Laura, que presenteou com essa linda cesta. Muito bom! Tem aqui também a participação da Heloísa. A Heloísa está dizendo aqui o seguinte: o Dia dos Avós foi no final de semana, mas não posso deixar de homenageá-los. Aí ela manda aqui um abraço para a turminha toda. Sou uma avó e bisa apaixonada, diz ela, e manda aqui a foto dos netos e também dos bisnetos. Obrigado, Heloísa, pela tua participação. Dá tempo de colocar mais uma participação na tela? Não temos mais tempo. Um abraço aqui para Evanete, Henrique Costa, Misaki Alves de Souza, também com a gente, interagindo aqui por meio do nosso canal do YouTube. O NT Sul desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Eu espero você amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau!